Paz do Senhor Jesus, queridos, é sempre com muita alegria, mais uma vez, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de poder aí compartilhar de mais uma porção da palavra do Senhor. Trago um assunto muito simples, né? Mas a palavra de Deus, ela é simples, né? E dentro de uma simplicidade, ela tem sempre para nós, conforme a Áurea falou aí, uma mensagem para a nossa vida. Mensagem essa que tem um objetivo aí da sua qualidade de vida, né? Da sua segurança espiritual. A você que é presente conosco, nós desejamos que as boas mãos do Senhor, né? Conforme desejamos todos os dias aqui, seja presente com você e também possa estar abençoando sua família e aí abençoando todos os seus sonhos, né? Que são aí os seus projetos de vida. A Deus nós agradecemos esta oportunidade por mais uma vez poder compartilhar da sua palavra juntamente com você. Para a meditação, o livro é Efésios. O livro é Efésios, capítulo de número 5, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, né? Capítulo de número 5, apenas o versículo de número 15, que assim vai dizer a palavra do Senhor. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábios. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente no nosso entendimento, para que nós possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, tudo aquilo que eu e você entendemos como sendo algo de valor, nós guardamos. Tudo aquilo que nós entendemos que é valioso para nós, independente de ser valor financeiro, de ter custado muito dinheiro, ou de ser valor sentimental, independente da forma que isso chegou para nós, mas uma coisa eu tenho certeza, que aquilo que você atribui como sendo de grande valor, você vai guardar em um cantinho especial. Ou seja, os seus valores vai sobressair as demais coisas que você tem dentro da tua casa, né? Porque tudo que é aquilo que nós atribuímos como sendo algo de valor, nós guardamos com mais dedicação. Nós guardamos com mais dedicação, nós temos por ele um cuidado maior, um zelo maior, uma dedicação maior. Isso aí eu entendo que assim como acontece comigo, acontece com todos nós. Faz parte, né, da nossa vida. Uma pessoa, dentro de uma razão, ela não vai pegar os seus valores e deixar de qualquer maneira. Não, muito pelo contrário, né? Ela vai cuidar e vai preservar. Por que eu estou falando isso? Porque para esta bem rápida e objetiva reflexão, a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo aqui, ela vai nos dar ciência, né, de algo muito valioso e a orientação da forma como nós devemos lidar com este valor que é a nossa vida. Paulo, ele, conforme nós já falamos aqui em outras palavras, né, ele orientava as igrejas, as pessoas que ele ministrava o evangelho, as pessoas que aceitavam o evangelho, sempre ele cuidava daquelas pessoas, orientando, né, através das suas cartas, e esta aqui é mais uma delas, né, aquele direciona uma orientação a um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas, ele se estende a nós hoje e por toda a eternidade, enquanto essa terra for terra, né? Enquanto esta terra for terra, esta palavra ela vai ter a validade. Porque o que ele orientou é a minha e a sua necessidade aqui. Então ele vira para aquele grupo de pessoas através de uma carta, né, com o objetivo de instruir. Aqui uma carta pequena, mas ele trata de uma série de ensinos para aquela igreja, para aquelas pessoas. E dentre tantos os ensinos, ele guarda um pedacinho daquela carta onde ele deixa registrado
tenha cuidado com a maneira como vocês vivem. Eu achei isso muito curioso, porque isso para mim destacou, porque se a gente for parar para analisar por que em meio a tantas instruções, a tantos ensinos, ele menciona isso aí. Cuidado como vocês estão vivendo, saindo fora da linha de raciocínio das outras instruções. Por quê, querido? Porque quando nós paramos para analisar, quando ele está falando aqui, cuidado com a maneira como vocês vivem, é como se ele estivesse falando assim, olha que coisa interessante aí, muito cuidado com a vida de vocês. Vocês têm o poder de gerenciar algo de muito valor. Ela é tão valorosa, ela é tão preciosa que ela é única. Uma vez perdida, acaba-se aqui nesta terra. E aí então, dentro desta realidade, dentro da grandeza do valor de uma vida, ele então chama a atenção com uma palavra muito simples e muito objetiva, e a palavra é: tenha cuidado com a maneira como vocês estão vivendo, ou seja, tenha cuidado como você está levando a sua vida, ou seja, tenha cuidado como você está vivendo, tenha muito cuidado, porque nem sempre aquilo que nós queremos é o de melhor, nem sempre aquilo que nós ansiamos é o de melhor, nem sempre aquilo que nós vivemos é o de melhor, e nem sempre aquilo que a vida te apresenta você pode aceitar. Por quê? Porque não é o de melhor e fere os princípios que Deus tem para você. Tem muitas pessoas que vivem hoje a maldição, porque a vida lhe apresentou a maldição e elas receberam a maldição e acostumaram com a maldição. E vivem o peso da maldição e está tudo bem? Não, querido, não está tudo bem. A palavra de Deus nos chama a atenção neste momento de reflexão da grandeza e do valor da vida. Grandeza e valor que, infelizmente, tem sido desmerecido por muitas pessoas. Quantas pessoas têm em sua mente e em seu coração o sentimento de que se eu tivesse morrido ontem, hoje já fazia 24 horas, né? Como se não fosse nada, conforme se a presença dela aqui nesta terra não tivesse um propósito, se não fosse nada, como se ela se sentisse um peso morto sobre esse universo, querido. Não tem esse pensamento. O que o Senhor tem para você é lindo, o que o Senhor tem para você é maravilhoso, o que o Senhor tem para você é algo muito valioso, mas para que nós venhamos ter esse entendimento é necessário entender o valor da vida aqui nesta terra. É necessário entender aquilo que nós estamos passando aqui. Embora é passageiro, a própria palavra, ela vai descrever como a vida sendo algo passageiro aqui sobre esta terra, mas é algo do qual eu e você temos responsabilidades, é algo do qual eu e você temos que ter muito cuidado, porque nós não podemos levar a vida de qualquer maneira, né? Tem um dito popular, Áurea, que diz assim, né, que sempre quando você pergunta como é que você vai, né? Eu vou empurrando com a barriga, levando a vida. Querido, cuidado com isso. Muito cuidado com a forma que você encara a sua vida. Por ignorar os valores da vida, muitas pessoas passaram e outras estão passando por cima desta terra com um viver sem sentido. Nós não fomos feitos para viver aqui de qualquer maneira, encarar maldição como se fosse normal. Não, isso não é normal, não é projeto de Deus para nós. Encarar falta de qualidade de vida, não. O Senhor, sempre falamos e sempre defendemos que o Senhor, Ele tem para você o de melhor.
O Senhor, Ele tem para você o de melhor, porque Ele é para você o de melhor. Então, quando o apóstolo Paulo, ele faz esta orientação através desta carta de instrução àquela igreja, essa carta de aconselhamento, é por certo que ele também viu e detectou algum problema ali nesse nível, né? Daí a orientação é muito cuidado como vocês vivem, muito cuidado com a vida de vocês. E aí ele observa e fala assim, para que o seu viver, ou seja, para que vocês não sejam insensatos, mas dá orientação, mas que o viver de vocês sejam como viver de pessoas sábias. Queridos, e quando nós paramos e fazemos a comparação do insensato, a vida do insensato, a atitude do insensato, a palavra do insensato, o pensamento, o propósito, os planos do insensato com os do sábio, a gente vai ver uma diferença muito grande. E a palavra do Senhor nos chama para uma vida de sabedoria. A palavra do Senhor nos chama para uma vida de qualidade. E talvez eu esteja falando para uma pessoa assim, que tem levado a vida de qualquer maneira, deixado a vida, né? Deixado a vida, aquilo que a vida apresentar para ele, ele está vivendo, independente de consequência ou não, né? As oportunidades, quer seja mal ou não, mas ele vai abraçando tudo aquilo como se isso não fosse nada, como se não te trouxesse consequência, querido. Lembra que a todo tempo nesta terra nós jogamos uma sementinha. Passamos o tempo nesta terra plantando e colhendo aquilo que nós fazemos. Temos aí as consequências das coisas ruins e os resultados, né, das coisas boas. Então daí a orientação da palavra do Senhor. Quantas pessoas nesse exato momento encontram aí sem sentido, perdeu o sentido da vida? Por quê? Porque talvez ela teve um plano frustrado. Eu não estou aqui desmerecendo a tua dor, eu não estou desmerecendo o teu sentimento, né? A gente sabe que a dor de perda é uma dor que não é fácil, né? Em qualquer área, seja área sentimental, familiar, financeira, a perda ela não é fácil, né? Um projeto que você sonhou, lutou e foi frustrado na sua vida, e de repente você viu tudo aquilo desmoronar, não é fácil, mas nada disso é motivo para que você perdesse o sentido da vida. E a palavra do Senhor chama a nossa atenção para um detalhe esse muito especial, e muitas pessoas não têm dado crédito a esse detalhe, né? A importância e o valor da vida, quando ele nos chama para um posicionamento de sabedoria e não de insensatez. Por quê? Porque qual que é a atitude do insensato? O que quando nós falamos insensato, nós estamos falando de uma pessoa imprudente. Quando nós estamos falando de insensato, nós estamos falando de uma pessoa insano. Quando nós estamos falando de insensato, quando a Bíblia que fala de insensato, fala de uma pessoa que ela não está tendo raciocínio lógico, não está tendo o entendimento lógico das coisas, e vive influenciado pelas suas emoções, vive influenciado pelo engano do seu coração, vive ignorando as consequências que futuramente ela pagará e fará outras pessoas também pagar pelos seus erros. Então, a palavra do Senhor, ela chama a nossa atenção, e a palavra que é uma só: filho, tenha cuidado com a tua maneira, porque muitas vezes essa maneira que nós decidimos viver é a maneira que vai te levar para a morte, é a maneira que vai te levar para o fracasso, é a maneira que vai te levar para a derrota, e ainda você pode puxar outras pessoas. Daí a orientação da palavra: tenha cuidado com a maneira como vocês estão vivendo. Afaste-se
deste posicionamento maligno que chama a insensatez. Mas busque a sabedoria. Busque a sabedoria. É a grandeza da palavra do Senhor nos orientando para nós termos a sabedoria. Aí você fala, mas a sabedoria em quê? E eu te respondo, em tudo. Na tua maneira de pensar, na tua maneira de sentir, na tua maneira de falar. Cuidado com as tuas escolhas, querido. Ivan, a maneira de falar vai muito além daquilo que nós podemos imaginar, né? Sim. Porque a sabedoria, quando há sabedoria nos nossos lábios, nós podemos evitar muitas coisas, né? Tragédias até. Muitas tragédias. Então, muitas tragédias. maneira de viver, é claro que é modo de falar, é modo de tudo, como você já disse. Mas o nosso modo de falar, nós precisamos estar vigiando o tempo todo. Quando nós vemos Provérbios, capítulo 20, versículo 15... nós vemos assim: mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Aleluia. O que a palavra quer dizer aqui? Que mesmo onde há tantas riquezas, os lábios puros que dizem, né, que falam com sabedoria, continua sendo a riqueza maior, continua maior. Se destacando, né? Aí, quando você estava falando, eu me lembrei, sabe de quem? Do profeta Isaías. O profeta Isaías, quando nós lemos Isaías capítulo 6, versículo 6 em diante, nós vemos que ele não estava pronto, né? Ele não estava pronto para ouvir a voz do Senhor e proclamar as boas novas do Senhor. Para aquela missão tão gloriosa. Para aquela missão tão gloriosa que ele tinha. E ele não estava pronto. Quando você lê, você vê, você entende que ele não estava pronto. E a partir do momento que um dos serafins ali tocou os lábios dele, né, com a tenaz de Jeová, como a Bíblia diz, e queimou ali os lábios dele se tornaram puros. O que ele fez? A primeira vez que ele ouviu a voz do Senhor, né? A quem enviarei? Quem há de ir por mim? E ele já logo disse: eis-me. Se prontificou. Se prontificou. Porque os lábios dele estavam puros. Aí a palavra vai dizer, você vai ver lá, que a palavra vai dizer que os pecados dele foram purificados. Mas aí nós entendemos o que, Ivan? Purificado, tudo quanto ele tinha. Vamos dizer assim, a Bíblia não é assim que a Bíblia diz, mas nós podemos imaginar. Tudo quanto ele tinha falado até ali, foi queimado seus lábios e foi purificado, foi perdoado o pecado das palavras que ele havia transmitido até aquele momento ali. Dali para frente, nova vida, nova história, vigiando cada palavra que iria falar. Os lábios dele agora eram puros e estava pronto a viver uma vida digna diante do Senhor. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Então, queridos, fica a orientação da palavra do Senhor, e a palavra do Senhor, ela é cuidado. Cuidado com a tua vida. Cuidado com as tuas palavras, né? Cuidado com as tuas palavras, porque palavras, querido, elas falam de coração, né? Daquilo que está cheio o teu coração. Então, muito cuidado com aquilo que você tem armazenado dentro do teu coração e que você tem colocado para fora através das tuas palavras. Isso pode te trazer grande mal e fazer também grande mal às outras pessoas. Cuidado com os teus pensamentos. Muito cuidado com os teus pensamentos. A palavra do Senhor nos cerca, nos chama a atenção aqui para nós termos cuidado com a nossa vida. Vida é preciosa, vida ela é única. E a orientação aqui: afaste-se da insensatez e busque a sabedoria. Aí você pode me perguntar assim: mas onde é que está a sabedoria?
Aonde está a sabedoria? Bom, eu posso te responder dentro da palavra de Deus, o princípio dela, o temor ao Senhor. O livro de Provérbios, capítulo de número 9, versículo de número 10, a palavra vai dizer assim, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quando falamos aqui de temor, nós não estamos falando de medo, nós estamos falando de profunda reverência, e só reverencia quem reconhece. Olha o princípio da sabedoria aí, é você reconhecer o Senhor. É você reconhecer o Senhor. E é você procurar viver a vontade do Senhor. Queridos, isso aí se destaca. Uma pessoa que assim vive, né? A Bíblia a chama de sábio. Aquela pessoa que busca a sabedoria e vive a sabedoria. E conforme nós falamos, tem um detalhe nesta palavra aqui. Por que cuidado, olha? Por que a orientação de cuidado? Por que a Bíblia te chama, filho, tenha cuidado com a sua maneira de viver, afaste-se da insensatez, afaste das emoções, né? Porque quando a gente toma as nossas atitudes pelas emoções, nós não estamos tomando pela razão. Emoção e razão são completamente diferentes. Afaste-se das emoções, viva a razão, viva a lógica, viva o entendimento, ainda que não seja aquilo que você quer, mas é o de melhor para você. Nunca pelas emoções, e sim por uma razão, né? E sim por uma razão. Haja por razão. É a palavra do Senhor que nos orienta, pelo entendimento. E aí tem algo precioso aqui, quando ele manda valorizar a vida e viver na sabedoria, é porque aquilo que você faz aqui nesta vida, a sua maneira de viver aqui nesta terra, as suas escolhas que você fizer aqui nesta terra, o seu posicionamento, a sua forma de encarar a vida aqui nesta terra é que vai determinar a tua eternidade. Palavra do Senhor, as tuas escolhas, o teu entendimento acerca de quem é e o que o Senhor pode fazer por você, é que vai definir a tua eternidade. Então é por isso que a Bíblia, a palavra do Senhor, chama a nossa atenção para quê? Para a sabedoria e não para a insensatez, porque aonde está a insensatez, não tem razão. Aonde está a insensatez, existe a euforia. Aonde está a insensatez, existe a insanidade, a imprudência. E se a gente for falar aqui, a lista é muito grande. E de todas essas coisas que há de trazer grandes consequências. Mas o Senhor quer nos livrar deste mal. E é por isso que aqui ele fala, filho, busque a sabedoria. Ah, mas eu já fiz isso, conforme você falou. Não, daqui para trás, olha, filho, é passado. Com Deus é assim, é nova história, querido. Quem foi você no passado não interessa mais para Deus, uma vez que você deseja, né, uma nova vida com Ele. Mas o que você falou também não vai, né, para o Senhor, né, não acabou. Acabou. É nós que temos o infeliz hábito de ficar mexendo com o passado dos outros, mas Deus não. Te perdoou, está perdoado, querido. A palavra do Senhor fala que é lançado no mar do esquecimento. O perdão do Senhor. Quando o Senhor vê o coração, um coração que busca, né, o perdão, um coração arrependido, não interessa quem foi você, não interessa o que você fez, não interessa o que você falou, querido, com o Senhor, agora passa a ser tudo novo, mas Ele tem que ver em você esse desejo de mudança, esse pedido sincero de perdão, né? Essa busca agora por uma vida que a Bíblia fala de vida nova, tudo novo, eis que tudo se fez novo, né? É a palavra de Deus, é a promessa de Deus. Quem está em Cristo, né? As coisas velhas ficou para trás, já não existe mais. Por Deus já não existe mais. Tudo se fez novo. E aí é a orientação dele, né? Para que eu e você optamos por ter um viver de sabedoria, para que nós possamos aí, né, desfrutar do novo de Deus. E eu vou falar algo que é tremendo,
que experimentou verdadeiramente, que experimentou uma vida com Cristo, verdadeiramente, uma vida com Cristo, ele consegue entender que não existe outra forma de vida que te dê paz, que te dê as bênçãos que você necessita, que te cerca com todos os cuidados e te dá a esperança de uma eternidade. Ele não consegue ver isso em outra forma de viver. E é por isso que nós pregamos a palavra de Deus, porque nós reconhecemos que isso é o de melhor para todos quanto aceitam. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê o entendimento da palavra dele, para que você possa ir desfrutar das bênçãos, valorizando a vida que o Senhor te deu, né? E que você possa ter um viver feliz aqui nesta terra e uma eternidade segura ao lado de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor. Receba a minha gratidão porque o Senhor é bom e a bondade do Senhor é presente. Oro agradecido porque as tuas bênçãos, ó Deus, são presentes em nossa vida. Esta oportunidade, mais um dia, por ele nós agradecemos e pedimos, Senhor, que todos quantos estão conosco sejam também abençoados pelo Senhor, abençoados, ó Deus, em todas as áreas de sua vida, de sua família, bem como aí todos os seus projetos de vida. E sobretudo, que o Senhor traga a cada coração o entendimento da palavra do Senhor, palavra essa que tem nos dado segurança, ó Deus, e vida. E por isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.